Se você está gostando dos vídeos, inscreva-se e ative o sininho das notificações para saber quando sair vídeo novo. Sem mais delongas, bora começar o vídeo. Disclaimer: eu não possuo Naruto ou Kenichi, Demi Gutiste Disciple, todos os créditos a seus devidos criadores. Uma fanfic criada por Kenshi618. Links na descrição do vídeo. O shinobi mais forte da história. Capítulo 30. Caras bonzinhos terminam em último. A multidão estava sedenta de sangue e só parecia querer ver 4 assassinos treinados atacarem um adolescente. Naruto, para todos os efeitos, era um homem sem país. Ele não tinha time, e até mesmo sua escassa torcida estava diminuindo em número. O restante da Chad Alliance foi verificar que Zara, Freya, Takeda, Tori e Ukita, e os mestres estavam prestes a partir para fazer suas próprias coisas. A verdadeira razão pela qual eles vieram para a Ilha do Desespero em primeiro lugar não foi para que seus discípulos lutassem em um torneio esportivo. Foi para desmontar um dos maiores benfeitores de Yamino, negociante de armas Fortuna. Onde estão Kenichi e Mil? Akizami se perguntou em voz alta para seus colegas mestres de Ryozanpaku quando a luta entre Naruto e seus 4 oponentes começou. Não posso imaginar que eles perderiam a noção do tempo. Mesmo se eles ainda achassem que Naruto se foi, eles teriam voltado agora. Não importaria, Shigure disse, seus olhos fixos em Naruto, evitando ser cercado e se orientando no campo de batalha. Ele nunca seria capaz. As plataformas giravam e se moviam aleatoriamente, trocando posições e alturas do nada. Eles não conseguem alcançar o ringue. As plataformas foram separadas do caminho para o ringue por um lado da fundação do ringue, que foi levantada para revelar a parte mecânica desta criação perversa. Isso os lembrou muito de uma das infames máquinas de treinamento de Akizami, destinadas a tornar a luta entre os discípulos mais desafiadora. A mão de Akizami caiu sobre o ombro de Shigure para chamar sua atenção. Temos nossa própria batalha para nos preparar. As defesas da ilha caíram depois de nossas ações na noite passada, e os militares estão a caminho. Ela não desviou os olhos de a luta, no entanto. Eu sei que você quer assistir, mas você tem que acreditar que ele vai ficar bem. Ela nunca tinha visto Naruto sozinho em perigo real que ela não pudesse enfrentar antes. Ele foi seu primeiro aluno que estava disposto a ir até o fim e aprender seu estilo de arma. Kenichi aprendeu algumas coisas com ela, como algumas técnicas de corda e como lutar contra armas, mas Naruto foi o único a entender todo o escopo do que ela tinha a ensinar. A mestra de armas de cabelos negros simplesmente permaneceu no lugar, os olhos fixos na luta de seu aluno. Ela nunca havia sentido nenhum tipo de apego desse tipo por uma pessoa. Não desde que seu mestre Kouzaka Shirobi morreu. Ele a havia adotado. Ele era como uma família, e Naruto também era como uma família. Finalmente, porém, ela teve que colocar sua fé nele. Ela teve que colocar fé no que Jiraiya havia ensinado a ele, no que ela havia ensinado a ele e em como Naruto realmente era bom. Ele trabalhou muito duro para falhar agora. Ele não sobreviveu a toda a porcaria que passou apenas para morrer assim. Vencer, Shigure sussurrou antes de deixar a caixa da varanda vazia com o restante dos mestres. Ela o veria do outro lado depois que ambos terminassem. 20x. Essa merda saiu direto do Crash Bandicoot. Naruto pensou em voz alta, evitando 2 dos 4 ninjas inimigos pulando para uma plataforma diferente da que ele estava. Quem construiu essa porcaria? Não que fosse difícil de navegar, apenas que era irritante. E tudo que alguém tinha que fazer para encalhá-lo em uma plataforma era arrancar uma perna. Então você seria um alvo fácil. Naruto ultrapassando seus perseguidores tinha que ser feito com cuidado. Um movimento errado e ele poderia se encontrar em uma plataforma que daria as costas para um inimigo completamente disposto a enfiar uma lâmina nela ou quebrar seu pescoço. Felizmente, Jiraiya foi completamente implacável e, por alguma razão, sempre que Tenten e Shikamaru foram colocados contra ele em situações de 2 contra 1, eles não tiveram problemas em ser excessivamente agressivos em situações de sparring. Shikamaru e agressivo simplesmente não combinavam. Ele tinha uma suspeita de que Jiraiya havia colocado uma recompensa por sua cabeça durante os treinos para quem pudesse deixá-lo inconsciente ou fazê-lo se render. A questão era que estar em menor número por si só não era um conceito tão novo para Naruto. Ok, ele tinha que se lembrar do objetivo de obter um ataque 2 contra 1 de seus companheiros ninjas, porque ele aprendeu suas lições melhor quando estava ouvindo enquanto levava uma surra. Lutar contra vários atacantes habilidosos teve que ser feito em etapas. Primeiro passo: esteja sempre atento aos seus pontos cegos. Verificar. Etapa 2:
Compartimente a batalha em partes. Encontre uma maneira de enfrentar seus inimigos um de cada vez. Isso foi mais fácil nas plataformas móveis do que no anel plano e normal. Era tudo apenas um jogo de posicionamento e previsão dos caminhos de viagem das plataformas difíceis de antecipar. Naruto pousou em um, levando o primeiro e mais próximo dos ninjas mascarados a pousar lá também. Ele não perdeu tempo em sacar uma kunai para ir direto para Naruto. Morra por nós, ele pediu enquanto se lançava no pescoço de Naruto com a arma. Ele se esquivou quase passando pela arma antes de girar a mão em um golpe direto, acertando a clavícula do inimigo com os dedos colocados no que parecia ser o bico de um pássaro. Goshin-tsuki, golpe com 5 dedos. Era uma técnica brutal, muito diferente de uma técnica de mão de lâmina. A disciplina Shitanken, Fingertip Fist, dos 16 punhos ocultos do Taijutsu usava técnicas que agrupavam os dedos em uma ferramenta de concussão mais focada do que um punho, não apenas permitindo golpes rápidos e fortes nas articulações e áreas moles para aqueles que poderia mirar, mas permitindo que Naruto fizesse coisas mais violentas após o fato. Por exemplo, enganchando os dedos sob a clavícula do inimigo depois de acertar um golpe e puxar o braço para trás. Jiraiya roubou o treinamento dessa técnica de algum filme. Kung Pao ou algo assim. Foi um filme estranho. Um estalo doentio ecoou por toda a arena, mas Naruto simplesmente jogou o ninja ferido por ele e voltou seu foco para o próximo. Misericórdia não era para o meio de uma luta, e você especialmente não a dava para pessoas que tentavam ativamente matá-lo. Notando que outro dos ninjas estava se preparando para pular de uma plataforma para dele, Naruto saltou primeiro e saltou com mais força, antecipando-se assim que ele subiu no ar. Enquanto ele voava ao ar livre, Naruto girou seus quadris para um lado e para trás para gerar força de rotação enquanto ele balançava uma perna e batia no corpo de seu alvo. Tobi Senkai Geri, chute giratório voador. Ele adorava fazer isso, parando o ataque de alguém antes mesmo de começar. Esqueça o uso de shuriken ou coisas desse tipo. Ele não tinha tantos com ele para desperdiçar assim, e ele não gostava muito de combates à distância para começar. Quem era ele? Tentem? Ele mantinha coisas maiores em sua mochila para lutas longas, mas teria sido um pouco demais para parar algo que ele poderia parar com seu próprio corpo. Naruto chutou o ninja com força suficiente para quase mandá-lo voando para fora da plataforma. Apenas segurar a borda impediu o ninja de dar o longo mergulho na água abaixo. Sai não havia entrado na luta nenhuma vez, pois viu 2 de seus 3 aliados falharem em seus ataques iniciais. Um havia perdido completamente o uso do braço esquerdo após o primeiro contra-ataque de Naruto, e ele não havia sido tocado por nenhum dos 2. Naruto retomou sua posição normal de prontidão e olhou para Sai. Qual o problema? Você perdeu alguns como seus amigos acabaram de fazer. Sai estava começando a ver um pouco de habilidade aqui. Não que ele estivesse contando com Naruto para ser um pushover, mas com isso ele podia ver que o menino era realmente durão. Você aprendeu uma grande variedade de formas de taijutsu. Muitos ninjas não aprendem muito mais do que 1 ou 2 na vida. Sem chance. Naruto aprendeu sozinho a maior parte disso e os chutes depois que ele foi expulso, e ele aprendeu a maior parte de antemão. Jiraiya acabou de poli-lo naquele departamento antes de começar a despejar todas as outras formas nele. Ele tinha sido bom no básico de Fudoken e nos chutes básicos antes de seu declínio aos olhos dos instrutores e seu último incidente com Hinata. Você está de brincadeira? Naruto perguntou. Depois de Ero Sennin S Evil Bootcamp, provavelmente não há nada que você possa jogar em mim que eu não saiba pelo menos algo sobre. Jiraiya havia declarado há muito tempo que Naruto iria aprender sobre todas as artes ninja até certo ponto, incluindo todas as formas de taijutsu, ninjutsu, filosofia operacional, se ele jamais se dignaria a usá-los ou não. Todos eles. Ou ele iria morrer tentando. O homem era um animal. Mesmo assim, você está operando com uma educação corretiva, Sai disse, levando Naruto a rosnar para ele. Isso é apenas um fato. Você estava aprendendo habilidades avançadas ao mesmo tempo em que seus fundamentos estavam sendo reajustados. Sim, Naruto disse, como se não pudesse se importar menos com isso. Doeu uma vez, mas não mais. E daí? Não é quando você aprende, como ou por quê. É sobre como você faz funcionar para você depois de aprender. Agora, essas são palavras com as quais podemos concordar. O tempo de conversa acabou. Era hora de começar a trabalhar. Naruto e Sai não precisaram dizer mais nada antes que os dois atravessassem as perigosas plataformas em constante movimento.
Eles não conseguiam uma informação confiável sobre qual pular para o próximo, mas eles nunca tiraram os olhos um do outro. Eventualmente, porém, ambos pousaram na mesma plataforma e começaram a brigar um com o outro. Não demorou muito para que os dois chegassem a conclusões duras sobre o outro. Uma enxurrada de braços, punhos e um rápido movimento circular levaram Sai a pular para trás para ganhar um segundo para pensar. Sua mão tremeu involuntariamente com o impacto de bloquear e redirecionar uma enxurrada de ataques de Naruto. Tinha começado bastante equilibrado, mas Naruto quebrou seu ataque e o forçou puramente na defensiva até que Sai sentiu que era hora de desistir. Ele é melhor do que eu no corpo a corpo, apesar de uma completa falta de ego. Ainda emanava da boca do estômago que um menino que nem terminou o currículo de Konogakakure até a formatura era um lutador melhor do que ele. Ele, que havia sido escolhido junto com os outros para ser treinado de acordo com a vontade de um Kage. Eles foram os únicos escolhidos e tiveram permissão para aprender as habilidades que os tornariam o time ideal de Danzo. Seu treinamento de batalha foi excelente. Naruto chegou a uma conclusão própria. Todos eles juntos não eram mais fortes do que Neji sozinho. Ele havia enfrentado 3 dos 4 até agora, e até mesmo seu líder não tinha sido muito difícil de lutar. Se todos o atacassem de uma vez, ele sentia que ainda tinha uma chance melhor do que justa de derrotá-los. Mesmo 4 contra 1, esta era sua luta para perder. Foi quase o suficiente para fazê-lo rir. Pela primeira vez, ele estava lutando contra adversários talentosos contra os quais ele poderia dizer sem questionar que tinha vantagem desde o início. Isso era tão raro quanto um trevo de 4 folhas em seu livro, conseguir isso mesmo em uma batalha individual. Era como pedalar sua bicicleta morro acima e depois obter o alívio de uma bela ladeira no topo. Mas agora não era hora de ficar arrogante. Depois da luta era hora de ficar arrogante. Nesse ínterim, um passo em falso acabaria com seus amigos fazendo um elogio fúnebre e espalhando suas cinzas no destino de sua escolha, conforme seu pedido final. Sai foi até ele novamente, e os olhos de Naruto não foram enganados nem por um segundo por seus passos rápidos. Uma finta de jogar shuriken não fez Naruto se mover quando os dois se encontraram e lutaram um contra o outro com uma mão. Ambos duelam com as mãos direita e esquerda, respectivamente, enquanto procuram uma abertura para acertar um tiro mortal no outro. Eles estavam tão próximos que podiam ouvir a respiração um do outro, então Sai aproveitou a chance quando a velocidade dos golpes de um braço de Naruto começaram a superar os seus. Ele tinha que vencer. Não havia desculpa aceitável para falhar em sua missão. O que quer que ele tivesse que fazer, ele faria. Eu fiz uma promessa, Uzumaki Sai disse calmamente, para não ser ouvido. Eu fiz uma promessa de que se você não morresse até o final desta rodada, meus camaradas iriam explodir Furinji 1000. Ele podia sentir a voz de Naruto. Sua posição enfraqueceu logo depois que ele disse aquelas palavras. Eu guardo minha palavra. Ele rapidamente sacou seu tanto com a mão livre e cortou Naruto, mas Naruto caiu para trás em uma plataforma que passou por eles. Que porra você está falando sobre seu lunático? Sai colocou o dedo na boca para sinalizar que Naruto ficaria quieto. Nós a pegamos. E Shirahama está lá observando. Sai disse, uma das regras fundamentais do nosso clã. Você se lembra, não é? Quando um shinobi declara que vai tirar a vida de alguém, eles têm que cumprir. Naruto recitou de memória. E isso foi batido neles quando crianças. A disciplina muitas vezes era difícil à medida que envelheciam, mas não havia absolutamente nenhuma clemência com isso. Você nunca teve permissão para dizer que mataria qualquer um de seus colegas de classe como uma ameaça ociosa e, se o fizesse, seria punido severamente. A morte não deveria ser temida ou evitada, mas deveria ser respeitada. Naruto não queria pensar que Sai estava falando sério, e ele queria dizer que Mil não tinha nada a ver com o motivo pelo qual eles o queriam morto, mas então lembrou que adolescentes com quem ele passou vários anos vivendo e treinando vieram à cidade procurando por ele. Sua cabeça não muito tempo atrás, sem uma pitada de remorso. Sai era pior do que eles, porque ele não tinha nenhum senso de moralidade. Portanto, tudo estava bem, desde que ele conseguisse o que precisava. No momento em que o anúncio ecoar pelos alto-falantes de que fomos derrotados, meus outros membros da equipe que deixei fora da batalha vão ouvi-lo e acabar com sua vida, declarou Sai. Estamos perto o suficiente para que você possa ouvir facilmente o rugido da multidão e as vozes do sistema de PA. Naruto mastigou sua língua intermitentemente. Ele não tinha nada a dizer. O que havia para jogar fora em refutação? Uma resposta confiante e muito orgulho não serviam a nenhum propósito contra esse inimigo em primeiro lugar.
Com certeza não iria funcionar para conseguir que Sai deixasse Miu ir. Não foi um blefe. Ele não blefou ou mentiu sobre nada durante todo o tempo em que Naruto o viu. Ele não exagerou ou embelezou a situação em questão. Então agora o que então? Naruto perguntou, encolhendo os ombros. Acho que não preciso te dizer isso, Sai disse, passando a mão lentamente pela garganta. Atrás de Naruto, todos os três companheiros de Sai se lançaram sobre ele com as armas em punho. Ele nem sequer os notou se movendo para a posição. Deixar cair a bomba Mil quebrou completamente o senso de consciência de Naruto. Eles até o atacaram de um ângulo onde suas sombras nem entravam em seu campo de visão. Mesmo que eles notasse e se esquivasse, Sai teria agido naquela abertura e removido a cabeça de seus ombros ele mesmo. Não havia saída. Foi a matança imaculada. O rosto de Naruto se contorceu em uma carranca amarga e raivosa. Uramawashi Geri, chute reverso da chave de fenda. Sem sequer olhar, ele chicoteou seu corpo em um movimento de 360, atacando com o calcanhar do pé que pegou todos os três atacantes. O primeiro homem chutado teve sua máscara de porcelana quebrada pelo ataque certeiro ao ser derrubado com o resto de seus irmãos da plataforma. Naruto nem sequer os olhou com um olhar, pois momentos depois três respingos soaram pela arena. Uau! Um chute de Uzumaki. Naruto despacha três de seus quatro oponentes. O locutor rugiu, para a aprovação da multidão. Parecia que ele era um alvo fácil, mas ser atacado por trás só parecia deixá-lo louco. Eles não serão mais um fator nesta luta. 20x. Diego gargalhou para si mesmo ao ver o ataque de Naruto. Ryo Zanpaku certamente tem algumas crianças interessantes treinando lá. Ele então percebeu que Shou havia saído. Embora fosse irritante o quão volúvel aquele garoto podia ser, seu talento ainda o tornava o número 1 no que dizia respeito a Yumi. Yami iria passar todas as suas técnicas para ele porque ele foi criado para ser o melhor. Ele deveria estar assistindo isso embora. Verdade seja dita, ele provavelmente ficou entediado desde que a neta de Furinji Hayato não estava envolvida. E os comentários pré-jogo do garoto ninja podem realmente tê-lo afetado. Isso só os tornou ainda mais hilários em retrospectiva. Ah bem, Shou apareceria de volta eventualmente. Ele não era nada além de problemas e tendia a ficar em sua própria companhia devido à sua distinta incapacidade de ver qualquer outro ser humano como igual, mas ele sabia muito bem que tinha que verificar com o único mestre que ele tinha que estava presente em Ilha do Desespero. Ainda assim, era muito irritante que o pirralho não estivesse assistindo ao programa. Ele não viu como Diego Quality era toda essa configuração? Foi mágico. Alhaia. Diego riu para a diversão de Fortuna, perda dele então. 20x. Para combatê-los tão perto. Sai pensou, já que não havia movimento desperdiçado o suficiente no movimento para ele atacar corretamente sem falhar, sua Saki, intuição de ataque, não tem muito alcance ou então ele teria notado antes, mas é poderoso, poderoso o suficiente para permitir que ele ataque sem precisar ver o que ele estava mirando. Sua capacidade de sentir as más intenções de um atacante que ele nem conseguia ver era brilhante. Jiraiya descobriu isso rapidamente depois de treinar Naruto em sua habilidade de ver sem visão após a luta mortal com Neji. Foi assim que Neji foi o agressor em seu duelo sem luz. Ele bateu na cabeça de Naruto por travar uma batalha favorecendo alguém adepto da prática sem saber como fazê-lo sozinho e então o fez andar por períodos de tempo não registrados com os olhos vendados. Saki não era a habilidade de identificar e suportar a intenção de matar. Foi identificar corretamente a direção geral de um ataque, tão próximo de um sexto sentido real quanto razoavelmente explicável. Lore disse que os shinobi de nível Kage nem precisavam de seus olhos para serem capazes de lutar em pé de igualdade com seus contemporâneos. Parte da capacidade de Naruto para isso tinha que ser instintiva. Ou isso ou Naruto de alguma forma se acostumou a lidar com ataques perigosos que ele não podia prever que ele desenvolveu um senso para eles antes de começar seu treinamento. Mas não importava quão bons eram os instintos de perigo de Naruto. Isso não se resumia a um teste de habilidade e sorte, como acontecia com a maioria das batalhas. Sai iria eliminar completamente a escolha de Naruto de lutar se pudesse. Sai simplesmente abriu os braços, deixando-se aberto, desafiando Naruto a derrubá-lo e terminar a luta. Se você tem vontade de deixar seu amigo morrer para se salvar, você deve tentar acabar conosco. Apenas lembre-se, o momento você faz, você está dizendo que a vida dela não importa. Naruto encarou Sai antes de cair lentamente sobre um joelho e abaixar sua bolsa de suas costas.
Sai concordou com o movimento de Naruto, mas em sua mente Sai se perguntou como ele poderia ter se considerado um ninja. Valeu a pena abrir mão da vida do outro? E essa garota nem era do clã. Tolo sentimental. A única coisa que deveria importar para eles era a missão e os interesses de Konoha. Foi assim que Danzo os ensinou. O que Uzumaki está fazendo? Ele pegou seu pacote de suprimentos com todas as suas armas e ferramentas dentro dele. Ele está se rendendo. Não, porque a rendição não iria fazer isso desaparecer, é melhor você fazer isso valer, disse Naruto, com os olhos cobertos pelas lentes de seus óculos de proteção, se eu pudesse. Mas você não precisa, Sai disse, passando o dedo sobre a borda de seu tanto para garantir que estava afiado o suficiente para cortar o que ele precisava com um golpe. Eu acho que algumas pessoas no mundo encontrariam algo nobre sobre o que você vai fazer. Mas eu não sou um deles. 20x. Enquanto isso, em outro lugar, fora do Coliseu, perto do jardim. Uau! Um chute de Uzumaki Naruto despacha 3 de seus 4 oponentes. Parecia que ele era um alvo fácil, mas ser atacado por trás só parecia deixá-lo louco. Eles não serão mais um fator nessa luta. Kenichi olhou para o ninja com o detonador com tanta intensidade que poderia tê-los feito explodir se o contato visual funcionasse dessa forma. O lutador de artes marciais mistas de cabelos castanhos vasculhou seu cérebro tentando pensar em uma maneira de atacá-los e pegar o detonador, mas nada do que ele tinha em mente era bom o suficiente. Seus olhos não paravam de se desviar para Mil enquanto ele tentava captar todos os detalhes que podia sobre a situação. Ela estava sem um de seus 2 grampos de cabelo, que ele lembrava que ela tinha intacto no final de sua luta com Tanaka, mas isso era irrelevante. Ele estava hiperconcentrado e precisava respirar para se acalmar. Ele não conseguiu abrir caminho entre os outros 3 e chegar até o ninja que segurava o detonador mais próximo de Mil. Esse foi o caminho mais fácil para a tragédia. Ele não podia correr loucamente para o detentor do detonador e tentar derrubá-los com um único movimento e liberá-los do dispositivo. A maneira como o inimigo foi empilhado foi definida para reagir e defender o que estava atrás a todo custo. Primeiro foram os homens e depois as 2 mulheres para garantir que ele teria problemas ao tentar chegar ao gatilho. Eles já o tinham visto. Em sua raiva e pânico para alcançar Mil, ele não pensou em uma maneira de se aproximar deles. Ele provavelmente nunca teria tido uma chance de qualquer maneira. Ele nunca havia se aproximado de ninguém antes, então quais eram as chances de ele ter conseguido derrubar 4 pessoas treinadas para lidar com combate furtivo? Você não tem que fazer isso, disse Kenichi, aparentemente mal se controlando para não fazer algo precipitado e tolo. Você está certo, nós não, disse uma das ninjas, mas é a melhor maneira de atingir nosso objetivo. Então, com isso em mente, por que não deveríamos? Porque é errado. Se funciona, como pode ser um curso de ação errado? Ele quis dizer moralmente, mas Kenichi não tinha certeza de que essas pessoas tivessem uma noção de moralidade. Pelo menos até onde as pessoas normais foram ensinadas a entender. Se você sabe que não precisa fazer isso e realmente não quer, por quê? Porque nosso clã precisa de nós. Por que coisas egoístas e inúteis, como o que uma ou mesmo um punhado de pessoas querem, não chega nem perto da importância de garantir que os segredos de nosso clã sejam mantidos e as tradições mantidas? Mesmo enquanto diziam isso, todos os 4 sentiram um imenso ki vindo de Kenichi, mas nenhuma intenção de matar. Eles teriam pensado que tal coisa seria impossível. Mesmo que as coisas estivessem e ele desejasse destruí-las completamente, ele só queria fazer o que precisava para libertar a garota. Kenichi não pôde deixar de pensar, por mais deplorável que fosse a perspectiva deles, quais eram as chances de seu melhor amigo ter acabado em algo assim se ele continuasse em treinamento. Com as máscaras em branco que eles usavam, era fácil justapor o rosto de Naruto em um dos ninjas masculinos. Com a mesma facilidade, poderia ter sido ele fazendo isso com outra pessoa com algumas mudanças nos eventos e circunstâncias. Não é de admirar que Naruto parecesse tão confuso o tempo todo sobre como abordar as coisas, se ele tivesse passado pelo menos metade do mesmo tipo de condicionamento que esses adolescentes tinham. Este era o extremo, porém, ele sabia disso. Os ninjas que ele tinha visto antes tinham personalidade e moral. Eles sabiam que o que haviam planejado fazer para atrair Naruto para o campo aberto era terrível, mas essas pessoas eram piores. Esses 4 nem perceberam que o que estavam fazendo era terrível. Contanto que os ajudasse a ter sucesso, era a coisa certa a fazer. Por que esses eram tão diferentes?
Eles tinham a mesma idade do primeiro grupo de ninjas com quem ele foi confrontado, mas eles foram despojados de suas personalidades ou livre-arbítrio em sua maior parte. Se a pessoa que está dizendo para você fazer tudo isso está pedindo tanto, o que ela está fazendo por você? Mil perguntou, indo direto ao ponto. Por que você quer ser um ninja? E essa era uma pergunta que eles não podiam responder. Houve uma razão uma vez, mesmo que eles fossem crianças quando aceitaram pela primeira vez a decisão de assumir o manto de Shinobi. Havia algo que eles queriam, porque todo ninja tinha uma motivação. Dos quatro, nenhum deles conseguia se lembrar do que era. Contudo que Danzo impôs diretamente a eles sobre lutar por Konoha, fazer tudo por Konoha, como apenas o bem-estar de Konoha e o estado de prosperidade contínuo importavam no final, deixou de ser sobre qualquer um deles há alguns anos. Isso ficou claro quando eles foram treinados para esquecer seus nomes. Um nome era uma ferramenta usada para identificar você. Não havia necessidade disso, desde que o cliente soubesse que você era de Konoha e que havia cumprido a tarefa que lhe foi prescrita. Esse era todo o reconhecimento como ser que você precisava. Não importa por que queríamos ser Shinobi, disse uma das garotas, soando menos certa de suas palavras com seu tom monótono. Se você não tiver sua própria razão para lutar, nunca será tão forte quanto poderia ser. Você será oco, disse Kenichi, lembrando-se de palavras do passado, ao ser instruído a contar aos mestres porque ele queria aprender as artes marciais para começar, pode ser qualquer coisa, contanto que você acredite nisso de todo o coração. Ele tinha visto muitas pessoas ganhando força pelos motivos errados, claro, mas pelo menos eles tinham motivos em primeiro lugar. Se você não tinha nada pelo que defender, nada pelo qual arriscar sua vida e colocar seu corpo em risco, qual era o sentido? Eles realmente nunca foram colocados em posição de pensar nisso antes? Que tipo de monstro fez isso com eles? Nunca permitindo que eles inventassem suas próprias razões para se dedicar de corpo e alma a algo? Não importa, disse um dos dois ninjas do sexo masculino, mesmo que Uzumaki fosse bom o suficiente para fazer Sai repensar a luta contra ele, nosso plano é manter essa situação acima de sua cabeça para forçar sua mão. Ele não vai escolher a si mesmo sobre a garota Furinji. Sobre qualquer um de vocês, disse a Kunoichi, soando perdida em pensamentos, como se ela estivesse intrigada com o conceito de realmente cuidar da vida de outra pessoa, e não porque eles eram de valor. A sua missão ou ambição geral, vimos como ele trata os outros. A expressão no rosto de Mil mudou repentinamente de uma apreensão cautelosa para uma expressão de triunfo. Suas cordas caíram e ela se lançou com todas as suas forças contra a pessoa que mais a ameaçava. A garota com o detonador era mais próxima dela, mas fora do alcance do raio de explosão. Se ela pudesse alcançá-la, estaria segura. Kenichi respirou fundo e se moveu em direção a eles para chamar sua atenção enquanto tudo parecia desacelerar. Ei! Você está me ouvindo? Ele latiu. Ele não sabia como Mil havia se libertado e não se importava. Tudo o que ele sabia era que agora eles não podiam ver que ela havia se soltado. Não até que ela estivesse longe daquele maldito pilar. O ninja com o detonador percebeu que algo estava acontecendo e virou na direção de Mil, mas então Mil estava perto o suficiente para capotá-la, impedindo-a de vê-la. Tudo o que a Kunoichi viu foi a distinta falta de um refém amarrado ao pilar antes que o pé de Mil encontrasse o lado de sua cabeça e a deixasse inconsciente. Mil ficou de pé sobre ela e apontou para baixo, acenando com o dedo acusadoramente. E isso é por amarrar um monte de explosivos em mim. Você está louco? O restante dos três se voltou contra Mil, e Kenichi, que tinha mais agressividade reprimida nele do que um touro encurralado no rodeio, imediatamente correu para o ninja mais próximo e o atacou, pisando com a perna esquerda com as duas palmas enquanto fazia um círculo. Movimento com eles. Suas mãos fizeram contato com o inimigo ao mesmo tempo em que seu pé tocou o chão, Soutenshu, palma dupla. Isso mandou voando na direção de outro ninja que teve que se afastar para não ser atingido por seu camarada. Usando o corpo voador como cobertura, Kenichi moveu-se para trás dele até que o segundo homem mascarado se moveu para o lado para evitá-lo. Deixando passar, Kenichi deu um chute baixo na parte de trás da perna do inimigo, Chilan. O joelho cedeu imediatamente, incapacitando-o efetivamente e tornando-o incapaz de contribuir para a luta. O detonador voou para longe da cena e o último ninja restante foi recuperá-lo o mais rápido que pôde. Esta situação ainda pode ser salva. Havia uma estratégia que ela poderia usar para recuperar alguma aparência de controle sobre as coisas, mas do jeito que as coisas estavam,
Ela não tinha chance sem acesso aos altos explosivos. Sua mão quase alcançou antes que seu pulso fosse agarrado e ela fosse levantada do chão por um homem que aparentemente não tinha interesse nessa luta. Shou segurou a pobre garota, seu pulso dobrado em uma posição horrível, com um olhar altamente desanimado em seu rosto antes de jogá-la no chão, sua cabeça liderando o caminho. No Tenjigoku Keri, Else Head Kick. Ele a chutou no caminho o mais forte que pôde, fazendo com que o som de um estalo brutal soasse antes mesmo que ela tocasse o chão. Seu corpo voou mais para o jardim, passando por algumas das caras e pitorescas folhagens de fortuna, onde ela não se moveu novamente. Aquele cara a matou, Kenichi pensou horrorizado. Que diabos? Você não precisava fazer isso. Shou o ignorou completamente, pegando o detonador e caminhando até Mil, que ainda estava confusa só de vê-lo. Suave como seda, Shou se aproximou dela e deu um beijo em sua bochecha. Eu não posso nem dizer o quão aliviado estou por você estar bem, querida. O queixo de Kenichi caiu com a visão. Mil deixou aquele menino bonito beijá-la depois de ter matado alguém para todos os efeitos? Oh, que novo inferno era esse? Alcançando a mão dela, Shou a segurou e a virou para cima para olhar para um dos grampos de cabelo que faltava em sua palma. Dentro dele havia uma pequena lâmina escondida. Então foi assim que ela se libertou. Ela evitou cortar os últimos restos das amarras até o momento em que Kenichi deu a ela a maior abertura que ele poderia ter. Sua delicada plumim era tão impressionante, graciosa. Mesmo quando ela estava enjaulada por aqueles insetos de Shinobi, ela ainda encontrava uma maneira de se soltar, ferramentas para todos os fins em seus grampos de cabelo. Isso é incrível. Mil simplesmente cobriu a lâmina de volta e colocou em seu cabelo mais uma vez. Ela o tirou quando se amarrou pela primeira vez para a captura e simplesmente esperou seu tempo. Eles eram da minha mãe. Bem, só serve que alguém especial o suficiente para fazer você transmitir algo tão bom. Ei! Kenichi gritou, interrompendo o jogo por vários motivos, alguns deles pessoais. Naruto-san ainda está em perigo. Se aquele cara estava falando sério, Sai está segurando a morte de Mil-san sobre sua cabeça. Shou deu a Kenichi um olhar de ódio antes de levantar a mão que tinha o detonador e apertar o botão. Asterisco estrondo, asterisco. Mil e Kenichi se protegeram da explosão quando os explosivos ninja explodiram e destruíram o pilar em que foram plantados. Se as coisas tivessem acontecido de maneira diferente, teria sido Mil. Pronto, Shou disse brilhantemente, um traço cruel em seu tom quando a poeira baixou e o barulho baixou. Não importa se ele sabe que ela está segura ou pensa que ela está morta. Pelo menos ele sabe que eles não têm nada em mente dele. E se o pensamento da morte de Mil incapacitasse a ponto de eles serem capazes de matá-lo, bem, era uma pena que haveria um inseto a menos no mundo, não era? 20x. Enquanto isso, Bahia Médica. Os mestres de Ryosanpaku estavam se posicionando para uma invasão militar da Ilha do Desespero depois que as defesas foram desativadas por eles na noite anterior. Logo uma batalha em grande escala iria estourar na ilha entre as forças de segurança de Fortuna e os soldados do JSDF. Nesse ínterim, os amigos de Naruto, Mil e Kenichi que haviam se machucado na última rodada eram alvos fáceis e em perigo. Assim, foi estabelecido que Shigure iria vigiá-los e escoltá-los para fora. Uma vez que as fileiras comuns do inimigo estariam usando armas, era melhor que ela fosse a única a protegê-los. Mesmo que as armas fossem armas de fogo, ela saberia lidar melhor com elas. Provavelmente também tinha a ver com o fato de ela ser a mais jovem dos mestres. A antiguidade não contava muito naquele ambiente, mas aparentemente contava aqui. Entediado, Shigure lamentou secamente, sentando-se em uma cadeira e polindo sua espada enquanto vigiava os membros da Shade Alliance que descansavam. Os membros menores fisicamente aptos e Nijima também estavam presentes, e enquanto Shigure desejava poder sair e começar a operação com os outros mestres ou assistir à luta de Naruto contra o time mascarado, ela estava plenamente ciente de que isso também era necessário. Teria sido terrível se algo acontecesse com crianças com tanto potencial enquanto elas estavam deprimidas. Eles tinham ouvido algumas coisas sobre o interesse de Fortuna por crianças com talento e como ele gostava de tomá-las como suas. Eles tinham visto tanto com a equipe Pancration. Ela já tinha visto pessoas que ela sabia com certeza não eram médicos à espreita do lado de fora da porta, e apenas a visão dela dentro os impedia de tentar qualquer coisa. Fortuna contratou mestres como segurança também, Smart, porque apenas caras com armas afiadas e revólveres não eram bons o suficiente para o mundo em que ele se meteu. Asterisco esmagar, asterisco.
Um som de explosão abafado atingiu a sala, e um relógio pendurado na parede caiu no chão e quebrou, fazendo com que Kisara, Tora e Takeda se mexessem fracamente. O que foi isso? Shigure apenas olhou para seu próprio reflexo na lâmina enquanto pensava, eu tenho um mau pressentimento. 20x. Momentos antes, dentro do Coliseu. Por mais que tentasse, com um golpe Sai tentou cortar Naruto através da clavícula e para baixo em seu torso, um golpe mortal tradicional. Mas sua lâmina foi detida rapidamente. Ele cortou o colete de combate de Naruto, mas a armadura de malha por baixo era incrivelmente resistente. A dor no rosto de Naruto era claramente evidente, mas Sai estava mais curioso para saber como algum desistente como Naruto havia colocado as mãos em um equipamento tão sublime. Sua armadura era melhor que a deles. Eu sei que minha roupa é legal. Naruto disse, sorrindo dolorosamente através do ataque falhado de Sai. Não o cortou por causa do trabalho de metal de Shigure em sua armadura de malha, mas parecia que sim, e doeu como um inferno. Mas você poderia continuar se já vai fazer isso? O homem morto tinha razão. Não havia necessidade de Sai ficar boquiaberto com isso agora. Ele teria que tirá-lo do cadáver de Naruto e garantir que fosse enviado para Danzou. Asterisco estrondo, asterisco. Em vez de atacar novamente e executar Naruto como planejado, o som da explosão distante fez Sai pular para trás em pânico. Os explosivos tinham explodido? Aquele garoto de Shirahama foi realmente tolo o suficiente para tentar abusar da sorte? Aparentemente, ele realmente achava que as pessoas eram tão moles quanto ele. As regras de escalada situacional basicamente se resumiam a um princípio básico: se você sacar uma arma, é melhor estar pronto para usá-la. Eles não estavam blefando. Ele deveria saber disso. Se não o fez então, certamente o fez agora, infelizmente para ele, tolo. Com negócios ainda para resolver, o shinobi de rosto pálido foi terminar o trabalho quando sentiu uma sensação horrível de render os joelhos atrás dele. A origem disso rapidamente se inseriu como um assunto mais premente. Asterisco tou, asterisco. O som agudo de algo leve disparando pelo ar deu lugar a algo atingindo Sai por trás em seu lado direito e derrubando no chão. O que quer que tenha sido, doeu como nada que ele já sentiu em uma luta real e desativou completamente seu braço direito. Urb. Seu tanto caiu no chão com um estrondo quando ele se viu incapaz de segurá-lo por mais tempo. Seu braço direito estava completamente incapacitado. Empurrando-se para cima com a esquerda, Sai olhou e viu uma flecha saindo da plataforma a vários metros à sua frente. Uma flecha. Eles não ensinaram ninjas em treinamento como usá-los. Os arcos Yumi eram obsoletos no que diz respeito às coisas que os ninjas tinham que saber como básicos, então você tinha que ter um manipulador ou família após a formatura que soubesse sobre ele se você realmente quisesse aprender como usar um rapidamente. Ele não sabe como usar um desses. Ele não pode, Sai disse incrédulo, agarrando a ferida que havia atravessado seu peito. Impossível. Ele é tão velho quanto um genin estaria agora, como nós. Virando-se por cima do ombro, ele viu Naruto em um joelho segurando um arco composto. Foi ele quem atirou nele. Como diabos ele tinha atirado nele? A flecha não grudou nem ficou. Passou claro. Quanta força aquela coisa tinha por trás dela, e como um genin criou tanto dela. Você. Naruto se esforçou para dizer, seus dentes arreganhados enquanto ele lentamente se levantava, arma de longo alcance na mão. Você, eu te disse, eu continuo dizendo a vocês bastardos. Ele finalmente desistiu de tentar falar. Ele estava muito zangado para formar frases decentes. Seus olhos estavam brilhando por trás dos óculos. Sai não disse nada. Ele teve que reprimir seu instinto desobediente para correr. Todo aquele que era de Naruto? É esta a intensidade de Dou? Isso não pode ser apenas o jeito que todo Dou-ki se sente. Não era possível para um genin ter um poder interior tão forte. Não é de admirar, se Naruto tinha poder assim, não era uma questão de como a flecha o atravessou tão facilmente. Ele nem estava mais tentando usar o braço e qualquer tipo de movimento fazia com que todo o seu corpo sentisse os choques de dor que emanavam do ferimento da flecha. Rapidamente, Sai alcançou seu tanto com seu braço utilizável, apenas ele puxou sua mão pouco antes de uma flecha ter perfurado através dela. Eu sabia que ele tentaria isso, ele pensou, decidindo atacar Naruto imediatamente sem o seu melhor arma branca. Eu não esperava que ele fosse um lutador tão sádico. Ele parecia estar no meio de uma luta consigo mesmo,
o que deu a Sai todo o tempo necessário para diminuir a distância, alcançar a plataforma de Naruto e mirar na garganta e matar. Sai jurou que tinha feito contato. Ele nunca viu Naruto se mover, e ele viu sua mão passar direto por seu pescoço, mas com a mesma rapidez não havia nada. O arco de Naruto caiu do chão como um símbolo de sua falta. Um clone de pós-imagem? Era impossível que ele fosse tão rápido. Ele não tinha sido tão rápido antes. Haag! Sai ouviu um rugido animalesco de raiva e sentiu suas pernas caírem debaixo dele, deixando de cabeça para baixo. Ele caiu direto na cabeça antes de ver nada além do punho de Naruto vindo em sua direção. Então ele não viu mais nada. Sai atingiu o chão ao mesmo tempo em que o punho de Naruto afundou sua cabeça nele. Naruto nem esperou que o corpo de Sai descansasse completamente antes de pular no ar e cair bem no joelho de seu alvo, destruindo-o completamente. Era como um predador ferindo sua presa para que ela não pudesse escapar, e isso nem era necessário. Nada depois desse ponto foi necessário. Ele derrubou seu oponente, deixou-o inconsciente e até desabilitou 2 membros inteiros para impedi-lo de lutar por mais tempo. Mas não foi o suficiente. Havia muita raiva em sua mente, muita malícia em seu coração. Ele ainda não havia destruído o suficiente. A multidão anteriormente voraz lentamente ficou em silêncio ao som de punhos quebrando ossos, e eventualmente, os sons brutais de carne sangrando sendo martelada. Não havia técnica, apenas pura violência. Naruto não conseguia ouvir nada. Tudo o que ele conseguia ouvir eram os sons de seu próprio sangue bombeando furiosamente em seus ouvidos. Seu próprio pulso rápido estimulava como tambores de guerra. Naruto bateu em Sai como se ele só fosse parar quando o céu ficasse laranja. Ele o espancou como se estivesse vendo o rosto do diabo abaixo dele. Sai instintivamente levantou a mão no rosto de Naruto para tentar fazer qualquer coisa para removê-lo, mas Naruto mordeu a mão como um animal e continuou. Ele bateu nele, e continuou batendo muito tempo depois que o braço de Sai caiu e ele parou de se mover. Naruto podia sentir o gosto de sangue que não era dele. Partículas respingaram contra os óculos de Naruto após um soco, fazendo recuar e fechar os olhos atrás deles enquanto continuava a demolir o ser humano abaixo dele, e foi lá no escuro que ele sentiu uma sensação semelhante a algo que aconteceu anos atrás. Horrorizado, os olhos de Naruto se abriram para olhar para a bagunça sangrenta em que ele havia deixado Sai. Ele se sentiu assim antes, mas dessa vez ele não teve tempo de se acalmar e perceber o que tinha feito. Ele não percebeu até anos depois que a última vez que ele conseguia se lembrar de ter ficado com raiva o suficiente para literalmente ver vermelho, ele machucou alguém tanto que ficou cego. Uma garota com quem ele tinha sido colega de classe. Uma garota de quem ele era amigo agora. Os olhos de Sai estavam inchados e fechados e sangrentos, seu nariz estava deformado. Dentes estavam faltando em sua boca aberta enquanto ele tentava engolir qualquer fôlego que pudesse tomar após a surra horrível que recebeu. O chão estava escorregadio de sangue, assim como as mãos de Naruto. O cabelo de Sai estava manchado com ele. Não havia centímetro de seu rosto que não estivesse coberto de vermelho. Naruto socou Sai tantas vezes, tão forte, que a pele de seus dedos começou a descascar. Naruto ficou tão zangado com o pensamento de que Mil havia sido morto por causa do golpe contra ele finalmente voltando para morder as pessoas com quem ele se importava. Esse tinha sido seu pior pesadelo por tanto tempo, e ele pensou o que tinha acontecido. Ele ainda pensava nisso, mesmo naquele momento. Sai merecia sentir dor. Ele merecia vingança por colocar explosivos em um dos amigos mais próximos de Naruto sem motivo. Como ele poderia matar uma garota tão doce que não apenas não o teria matado, não importando as circunstâncias, mas que não era um fator para manter Naruto vivo naquele momento? Oh sim, Sai merecia o que tinha conseguido. Mas o fato de Naruto ter feito isso da maneira que ele o fez pensar em machucar Hinata. Isso deixou Naruto doente o suficiente para parar. Ele fez algo assim com ela? Ela parecia pior quando ele terminou? E ele não era um sádico. Bater no cérebro de Sai até que ele se sentisse melhor não era o problema, todo mundo precisava de uma boa surra de vez em quando. O problema era machucar alguém além do ponto em que eles poderiam se defender. Não era ele. Levantando-se, as mãos tremendo e cobertas pelo sangue do inimigo, Naruto recuou e quase tropeçou em sua bolsa de suprimentos enquanto tentava se distanciar do que tinha feito. Mutilar alguém não era o mesmo que apenas bater o rabo de alguém no chão. Acabou, Naruto disse baixinho antes de gritar a plenos pulmões, um timbre torturado em sua voz: chame à luta seu filho da puta. Só assim,
O sangue parou de latejar em seus ouvidos e o som do eco da arena encheu sua cabeça. Uau! Que turbilhão de violência! Quem diria que um artista marcial Ryosanpaku teria esse tipo de maldade neles? A única maneira de piorar seria se Uzumaki matasse o cara. Ele ainda pode morrer, venha para pensar sobre isso. Basta olhar para ele. E Naruto olhou. Ele não conseguia desviar os olhos. Havia tanto sangue, e Sai estava se contorcendo no chão. O que diabos ele fez? Ele perdeu a cabeça e apagou, e quando começou a perceber o que estava fazendo, era algo que ele nunca se permitiria fazer a outra pessoa. Eu preferia matá-lo durante a luta do que fazer isso, disse Naruto, saindo depois de pegar seu arco e sua bolsa. Suas mãos ainda tremiam. Ele nem esperou que os ninjas derrotados de baixo fossem recuperados para o campo reiniciar. Como se estivesse no piloto automático, ele brandiu um gancho e saiu pela grande parede que bloqueava a entrada para sair. O único consolo que ele encontrou foi que, se Sai estava morto, ele não o havia massacrado com uma arma que Shiguro o ensinou a usar. Por sorte ou qualquer outra coisa, sua explosão frenética pelo menos permitiu que ele cumprisse a promessa. Ele não era um açougueiro. Ele deveria ser um ninja. 20x. Honestamente, Diego não se importava muito com Fortuna. O homem lidava com armas, o que era irritante o suficiente para ele e os outros membros do One Shadow, Nine Fists como artistas marciais desarmados, mas, além disso, ele acreditava ser igual a eles porque se imaginava um mestre. Lutador. Isso simplesmente não poderia estar mais longe da verdade. Ele mal estava na classificação de força de um mestre. Comparado ao escalão superior de Yami ao qual Diego pertencia pessoalmente, o melhor dos melhores, Fortuna era um lixo como artista marcial. Além disso, o homem era simplesmente assustador. E isso vinha de um luchador egoísta que se comunicava regularmente com as potências mais excêntricas do mundo. Ele tinha visto e interagido com todo tipo de pessoa imaginável, e demorou um pouco para rotular alguém de assustador. Demon God Fist Silcar do Genazad era assustador, mas seu comportamento direto não era necessariamente assustador. Havia uma diferença. A razão é que, embora Diego estivesse interessado no talento de lutadores de nível de discípulo, era claramente a obsessão de Fortuna pela maneira como ele parecia babar em todas as perspectivas mais talentosas que vira no torneio. Era parte da razão pela qual ele mandou Raquel embora. Embora sim, ele estivesse preocupado com o bem-estar dela como sua jovem perspectiva mais promissora, também era porque ele não queria ter que explicar ao One Shadow por que matou um dos maiores benfeitores de Yami por ser um grosseirão obsessivo. De um ser humano. Eu o quero, disse Fortuna, quase salivando com a ideia de levar outra criança para sua coleção, aquele menino. Ele precisa se tornar um dos meus filhos. Um deles? Inferno, ele poderia substituir toda a equipe no que dizia respeito à Fortuna. Ele apenas faria Naruto matar o resto deles. Claro, Fortuna gastou um bom dinheiro para comprar aquelas crianças no início, mas um achado raro era um achado raro, e às vezes era preciso abrir espaço para o novo. Essa pura raiva, ódio e fúria. A força pura e animalesca daquele Douki era maior do que Fortuna havia sentido antes de qualquer um da idade de Naruto, e o transformou em um pequeno e bom espancador. A força daquele que quase o fez pensar que um mestre havia se infiltrado no ringue para assumir a luta na batalha. Atrás dos olhos de sua máscara, Diego revirou os olhos. Se você o quer, eu acho que você terá que passar por Ryosanpaku primeiro, Diego avisou com um sorriso. As aparências ainda eram necessárias, embora a visão assustadora de Fortuna sobre os jovens lutadores estivesse se esgotando com ele. Será que sua equipe ainda não tem uma batalha para lutar? Eu não me importo mais com eles. Sua discípula e seu irmão podem destruí-los por tudo que me importa agora. Uma desculpa tão inconstante para um homem. Ele só parecia ter algum tipo de teimosia quando se tratava de conseguir algo que queria. Fora isso, ele não tinha nenhum senso real de motivação ou dedicação. Se não fosse por seu dinheiro, ele teria sido absolutamente inútil para Yami. Ah bem. Afinal, o show tinha que continuar. 20x. Enquanto isso, em outro lugar na Ilha do Desespero. Com os sistemas de segurança desativados da Ilha do Desespero, os soldados da nação mais próxima com uma força armada chegaram à costa apenas para encontrar resistência que não era de outras forças convencionais. Como os artistas marciais podem ser fortes o suficiente para devastar grupos inteiros de soldados treinados com armas de fogo modernas? De qualquer maneira, estava acontecendo, até que o grupo mais estranho de pessoas apareceu e virou a mesa.
Virou-os dizimando completamente o que eles disseram ser lutadores de primeira classe. Espanando as mãos, Sakaki se afastou de um grupo de 5 mestres que ele colocou de cabeça nas paredes. Ufa! Bem, Fortuna foi inteligente em contratar mestres. Não que isso lhe fizesse algum bem quando os mestres de Ryosanpaku estavam presentes, porque eles eram muito melhores. Os soldados pareciam estar em estado de choque. O tiroteio automático não tinha feito nada contra os guarda-costas contratados de nível mestre de Fortuna, mas Sakaki os havia achatado sem muito tempo de luta para mostrar isso. Sakaki ignorou os olhares e observou mais embarcações de desembarque chegarem à costa em diferentes áreas. Apachai, Mackenzie, Akizami e o ancião são bons para ir com esses caras, ele pensou consigo mesmo antes de se virar para a pequena mulher loira que havia buscado ele da caixa da varanda no estádio para iniciar a operação. Oi, Jenny. Estamos prontos para ir ou o quê? Claro, disse Jenny, guardando os binóculos e pegando seu par de revólveres. Ainda temos setores para proteger em nosso caminho para o estádio. Quando chegarmos lá, porém, Fortuna é meu. Morra, intrusos! Jenny se virou quase casualmente antes de atirar nos mais de 10 soldados inimigos que tentavam emboscá-los. Com facilidade treinada, cada tiro os desarmou, destruindo completamente suas armas, forçando-os a se render aos soldados armados reais que invadiram a ilha. Sakaki assobiou enquanto Jenny recarregava e seguia em frente. Nunca pensei que ficaria impressionada com alguém usando uma arma e ela costumava ser tão doce quando era mais jovem. Não pensei que a filha do Coronel Grey se tornaria um burro tão duro. Vamos! Ele revirou os olhos, mas seguiu junto mesmo assim. Mulheres com armas eram assustadoras o suficiente quando não estavam bravas com ele. Ele passou tempo suficiente perto de Shigure para saber disso. Este dia não termina até que aquele bastardo caia. 20x. Com Naruto. Naruto caminhou direto para fora e avistou uma igreja de todas as coisas. Sim, porque quando ele pensou na pessoa que possuía a ilha e seu próprio Coliseu da Morte, onde as crianças lutavam para se divertir, Naruto pensou religioso. Pelo menos ele não iria encontrar nenhum bastardo associado com Fortuna e sua estúpida competição lá, e ele precisava de um lugar tranquilo para descansar e colocar a cabeça no lugar. Deixando escapar um suspiro, Naruto caiu em um banco e olhou para o vitral religioso que compunha as janelas. Você veio rezar por segurança também. Naruto voltou sua atenção para a frente da igreja onde Spartacus orava de joelhos para a estátua com vista para toda a sala. Ele estava cercado por seus companheiros de equipe, seus irmãos e irmãs como se fosse para proteção, pois ele era vulnerável. Então eles também não estavam procurando problemas. Isso foi bom. Estranhamente, ele não estava disposto a lutar muito no momento. Eu não sou realmente religioso. Só queria um pouco de silêncio. Naruto não conseguiu se importar caso eles realmente quisessem eliminá-lo. Ele inclinou a cabeça para trás e seu olhar subiu para o teto. Eu não acho que posso olhar para o rosto do velho novamente. Miu-chan. Ela está morta por causa da minha bagagem de merda. Ele se sentia vazio demais para chorar, embora soubesse que provavelmente deveria. O que ele fez a Sai em resposta o deixou entorpecido. Para o bem ou para o mal, Miu tinha sido uma espécie de constante confiável em sua vida quando as coisas não pareciam tão boas. Em um momento muito incerto, ele sempre podia contar com ela no caminho quando ele fazia suas incursões em Ryosanpaku. Era uma nostalgia afetuosa agora para ele. As coisas eram muito diferentes daquela época. Enquanto olhava para cima, ele deixou seus olhos vagarem para o lado quando uma das irmãs de Spartacus se aproximou dele. Ela tinha cabelo loiro em uma longa trança nas costas e usava uma versão feminina do traje de gladiador do time junto com um chapéu marrom na cabeça. Naruto nem mesmo olhou para ela com cautela quando ela estendeu a mão e colocou a mão em seu ombro. Sem malícia, sem problema, mas isso não pode ser possível. Acabamos de vê-los antes de vir aqui, disse ela, um tanto empática com o humor oprimido de Naruto. Eles estavam em um dos jardins do pai, não muito longe daqui. O tom amargo de sua voz quando ela cuspiu a palavra pai era tão claro quanto a escrita em uma página. Eles poderiam ser o time de Fortuna, e seus filhos aparentemente, mas isso não importava para ele. Naruto não se sentia ameaçado perto deles como se sentia perto de Shou, Tenzemini ou Dragão de Três Cabeças. Eles não pareciam gostar muito de lutar. Os olhos azuis de Naruto se voltaram lentamente para ela, o brilho e a vida neles retornando rapidamente enquanto seu rosto expressava puro choque. Você tem certeza? Realmente, realmente certo.
A garota ficou surpresa com a forma como ele se recuperou tão rapidamente e acenou com a cabeça gentilmente. Sim. Não teríamos cometido nenhum tipo de erro como esse. Sabemos como todos em sua equipe são. Otávio está dizendo a verdade, disse Spartacus, levantando-se enquanto defendia a explicação de sua irmã. Uma explosão atraiu nossa atenção assim que viemos aqui para rezar por boa sorte, mas quando chegamos ela e Shirahama pareciam estar muito bem, embora com sua empresa atual fosse uma questão de quanto tempo isso duraria, não se passaram 5 minutos desde então. Naruto ficou de pé com um sorriso largo e deu um abraço monstruoso em Otávia antes de sair correndo da igreja para procurar seus companheiros de equipe. Muito obrigado, pessoal. Spartacus gritou atrás dele indignado com tal ação avançada e foi até sua irmã corada enquanto Naruto corria para o jardim esperando o melhor. Boa sorte, espero que você chegue às finais. Mais tarde. Otávia. Spartacus disse, verificando-a para ter certeza de que Naruto não a havia violado. Honestamente, a coragem daquele garoto, onde ele tocou em você. Eu juro que vou. Eu estou bem, Spartacus. Ele não fez nada para me machucar, Otávia assegurou-lhe, ainda um pouco desgrenhada com a velocidade do gesto expressivo de Naruto. Eu me pergunto como é ser livre o suficiente para se expressar desse jeito. Spartacus e o resto da equipe entenderam. Eles desejavam poder se portar tão livremente quanto Naruto. Claro, ele fez coisas que eles nunca teriam sonhado em tentar, como discutir e atrair lutadores de primeira classe, afinal, eles não desejavam a morte, e seu comportamento direto era muito difícil de se ajustar, mas naquele momento ficou claro que ele era uma pessoa carinhosa. Ele se portava com uma sensação de liberdade que eles poderiam sonhar em ter. Suas ações eram suas, ele fazia o que achava certo, lutava porque escolhia lutar e suas escolhas refletiam sua natureza independente e espontânea. Eles descobririam em breve como era. Não havia como eles permanecerem nesta ilha por mais tempo. Fortuna poderia se explodir. Eles iriam fugir, só precisavam de uma abertura para isso. Hoje parecia aquele dia. 20x. Quem quer que fosse esse cara com a marca da asa no rosto, Kenichi não se sentia confortável com a maneira como ele olhava para Mil e o olhava de cima. E ela parecia saber quem ele era, ou pelo menos saber dele. A coisa sobre ele, porém, era o quão poderosa sua presença era por si só. Que tipo de jovem era esse? Você tem sorte que ela pode se salvar, Shirahama. Shou disse com um olhar cheio de ódio na direção de Kenichi. Eu disse à sua amiga inútil noite passada que se algo acontecesse com ela eu mataria vocês dois. Quem é você? Shou sorriu para ele sombriamente em troca, irradiando pura aversão e intenção de matar à sua maneira. Eu sou o cara que vai herdar o título de mais forte. Percebendo que Kenichi ainda estava confuso, Mil interveio. Lembra quando Naruto me levou para aquele teatro? Trazer essa informação antiga irritou tanto Kenichi quanto Shou, mas Kenichi assentiu independentemente, herdando todas as técnicas de One Shadow, Nine Fists de Yami. Em resumo básico, ele era a versão maligna, oposta do mundo bizarro de Kenichi, e pela aparência das coisas que iam além de apenas estar em extremos opostos do espectro de Katsujinkin e Satsujinkin. Bem, ele certamente parecia ser, competente por falta de uma palavra melhor que não teria feito Kenichi murchar completamente na escala de comparação. Teria sido uma pena ter se empolgado com sua própria avaliação mental. Shou presenteou Mil com um sorriso brilhante por nada mais do que lembrar sua posição e falar dele com respeito à sua força. Ele continuou olhando para ela assim, desde a noite em que se conheceram. O que isso deveria ser? Mil, lembre-se do que eu disse ontem à noite, disse Shou, falando baixinho para ela, eu quero que você venha comigo. Isso prova tudo o que eu queria mostrar a você. Você é melhor que isso. Perdedores como Shirahama que não pode mantê-lo seguro, fudidos reais como Uzumaki com coisas que voltam para morder as pessoas ao seu redor, eles não podem protegê-lo. Agora espere só um maldito segundo. Nada disso foi culpa de Naruto. Ele não pediu que esquadrões de ataque fossem enviados atrás dele. E a única coisa que ele fez para garantir isso foi sobreviver. E protegê-la? Ela foi treinada desde que podia andar para lutar em alto nível. Ela não era uma donzela em perigo com um mundo tumultuado ao seu redor do qual ela precisava ser protegida. Papéis como esse não existiam nas artes marciais. Uma bomba de Shou a interrompeu antes que ela pudesse se ofender. É porque eu estou apaixonado por você. Gurk, Kenichi engasgou com sua própria resposta antes que pudesse dizer, que cara corajoso, para dizer algo assim. Como se fosse tão simples. Espere um minuto.
Você não sabe nada sobre ela. Como você pode amá-la? Instintos de sobrevivência foram a única coisa que impediu que o ombro de Kenichi fosse perfurado pela mão nua de Shou. Quão duros seus dedos foram treinados para serem se ele pudesse fazer isso? Você realmente deveria saber calar a boca. Shou insistiu com um tom mortal. Eu sei mais sobre ela do que qualquer um como você, alguém que caiu nas artes marciais por acaso. Ela é como eu. Ela é a única como eu. E ver alguém como você, andando por aí com ela, quando você não entende nada. E o Naruto surpreendeu a todos com sua aterrissagem bem no meio da cena, perdendo completamente o clima ou ignorando-o totalmente de propósito para caminhar até Mil e examiná-la da frente para trás, da cabeça aos pés. No processo, ele ignorou completamente Kenichi e até mesmo os gritos indignados de Shou de Tei. Naruto-kun, o que você está fazendo? A garota de rosto vermelho perguntou. Se ele tivesse ido atrás dela, ela o teria jogado de cabeça para baixo por instinto, e provavelmente teria sido justificado, mas ele ficou na frente dela enquanto a revistava. Ufa! Eu pensei que você estava morto, Naruto disse, eventualmente satisfeito que a envergonhada Mil estava bem de saúde. Bom, agora ele poderia ficar chateado. Agora, por que diabos os explosivos explodiram se você não explodiu? Você me assustou pra caramba! Naruto-san, você ganhou. Kenichi perguntou, fazendo Naruto lançar um olhar irritado para ele. Ficou bem claro que ele não queria falar sobre a luta por qualquer motivo. Venha para pensar sobre isso, ele ganhou muito rapidamente, considerando todas as coisas. Isso é o seu sangue? Naruto olhou para si mesmo e em sua excitação tinha esquecido que ele ainda estava uma bagunça da carnificina que ele infligiu. Ele se perguntou se Sai havia sobrevivido. Ele havia perdido muito sangue antes mesmo de Naruto bater nele até virar uma polpa sangrenta. Não. Shou notou o sangue manchando as roupas de Naruto também e sorriu maliciosamente, ainda chateado com a forma como ele passou as mãos tão casualmente por todo o corpo da garota dos seus sonhos, e nem parecia se importar ou mesmo registrar que ele tinha feito isso. Isso, que bom que pude ajudar então. Kenichi encarou Shou e decidiu explicar, foi ele que detonou os explosivos. Naruto virou-se para Shou, sua atual pessoa menos favorita na existência. Pelo som das coisas, ele também era de Kenichi. Obrigado. Agradecer a um burro de cavalo como Kanou Shou foi tão amargo quanto o pior remédio de gosto. No entanto, depois do que ele fez, o karma ditou que ele fizesse algo para redimir suas ações mais recentes. Eu estava me certificando de que sua besteira não matasse meu anjo. Shou zombou. Eu deveria ter deixado você pensar que ela estava em perigo para que você os deixasse te matar. Todos estariam melhor. Essa foi a última vez que Mil quis ouvir sobre isso, afastando-se de Shou e indo até seus amigos de verdade. Se Naruto-kun tivesse sido morto tentando me manter viva, e tivesse sido por sua causa. Ela disse com uma expressão feroz, eu nunca teria perdoado você. Eu nunca poderia amar alguém que propositadamente deixaria as pessoas se machucarem assim. Shou sentiu seu coração afundar. Realmente, ele fez. Nunca lhe disseram que não, ou que não poderia fazer ou ter algo antes. Ele com certeza nunca tinha ouvido falar que alguém não o queria, por qualquer motivo. Desnecessário dizer que ele nunca esperou ouvir tal coisa de alguém por quem estava tão apaixonado. Ele nunca se sentiu como se tivesse sobre Mil com qualquer outra coisa em toda a sua vida. Estou um pouco impressionada com o que você disse, Mil admitiu, desviando os olhos timidamente. Ninguém nunca disse algo assim para mim antes. Mas as coisas que você faz, a maneira como você trata os outros. Você não é melhor do que as pessoas só porque você é forte e nasceu para ser. E do jeito que você matou aquela garota, eu não posso ficar com alguém assim. Eu não ficaria feliz. E eles são apenas a sua velocidade. Shou disse, sem entender. Ela e ele eram iguais. Havia algo nela, ele simplesmente sabia, eles eram tão parecidos que doía pensar nela com qualquer outra pessoa. Ela era a luz em sua escuridão. Uzumaki é um assassino. Com todo aquele sangue nele, de onde você acha que veio? Não por matar alguém, tanto quanto eu sei. Naruto sorriu tão amargamente que enviou um arrepio na espinha de todos. Bem, é bom que ela não me ame então, porque eu continuo dizendo isso. Eu sou não Katsujinkin. Naruto-san. Kenichi disse, sabendo em seu íntimo onde ele estava indo com isso, mas não necessariamente gostando da ideia de ouvir de qualquer maneira. Era a hora da verdade. Pessoal, eu matei alguém antes. Shigure aceitou Naruto pelo que ele tinha a dizer.
Então era hora de ver o quão profundo isso corria com os outros. Eu matei o primo de Nata naquela noite em que voltei das montanhas. Zenith e Mil pareciam atordoados. Quando saí do dojo naquela noite, nos encontramos e lutamos, e acabei matando. Então foi assim que acabou. Naruto ouviu Mil sussurrar baixinho. Eu sempre soube que você sabia. Quando você saiu, pensei que não iria vê-lo novamente, ou nunca mais o veria da mesma maneira. Eles nunca tinham falado sobre isso. Zenith sempre pensou no fundo de sua mente, que as pessoas como Freya ou Kisara que conheciam Neji nunca o tinham visto depois que o episódio ninja terminou. Nunca houve qualquer fechamento naquele departamento com Neji ou outro cara que Mil lembrava de ter visto. Apenas com Kiba e Ino. A ideia de Naruto matar alguém deixou Zenith doente. Mas pelo olhar no rosto de Naruto, ele honestamente sentiu remorso e não se orgulhou da morte de Neji. Sinto muito pessoal, Naruto disse, sentindo-se muito melhor depois de finalmente tirar a verdade de seu peito. Aconteça o que acontecer, pelo menos ele disse, não sou Katsujinken e não vou fingir que sou. Não posso prometer que não matarei ninguém, mas posso prometer que sim. Nunca serei porque estou bravo ou quero vingança. Apenas para sobreviver. Nunca serei como ele. Naruto direcionou seu olhar para Shou, que simplesmente sorriu para ele, despreocupado com tudo. Então você não é Katsujinken. E eu suponho que você vai dizer algo sobre não ser Satsujinken também. Naruto acenou com a cabeça em resposta. Então o que diabos você é? Você não pode ser nada. Se você não se dedicar a algum modo de pensar, você é ainda mais patético do que eu pensava. Mais uma vez, Shou foi um idiota, mas ele tinha razão. Se você não estivesse disposto a defender suas armas de todo o coração, se não se comprometesse com alguma coisa, mesmo que fosse um código de conduta para a batalha ou simplesmente uma maneira de se comportar na vida cotidiana, que tipo de dedicação que você colocaria para se tornar poderoso o suficiente para ser um mestre ou um Jounin? Muito menos um Kage forte do jeito que Naruto queria ser. Se ele fosse mudar as coisas que queria mudar, ele tinha que ser capaz de se colocar em um caminho e segui-lo. Se você está me colocando no lugar e me fazendo te dar um rótulo, acho que vou soar como um idiota e chamá-lo de Seizon Jinkin, punho de sobrevivência, disse Naruto, os olhos cheios de determinação, aço em seu discurso. Meu ninjutsu não foi feito para proteger incondicionalmente, não foi feito para destruir tudo no meu caminho. Farei o que for preciso para sobreviver e ver meu sonho acontecer. Meu poder é garantir que as pessoas eu amo sobreviver, não importa o que eu tenha que fazer. Mesmo que eles me odeiem por isso. Se ele não sobrevivesse, qual era o sentido de dizer tudo o que ele havia dito sobre como os ninjas poderiam viver na luz por si mesmos? Mas se seus amigos também não sobrevivessem, principalmente por causa dele, isso iria quebrá-lo e o lado ruim viria à tona novamente. Em uma parte doentia de sua mente, quebrar Sai por vingança era bom. Isso apavorou Naruto. Não era ele. Não pode ter sido ele. Era muito feio ter sido ele. Naruto não tinha certeza se ele poderia se recuperar de outra fúria de sangue daquele tipo novamente. Ele não tinha com Hinata, e com Sai apenas o pensamento da garota de olhos claros que ele machucou e impediu de continuar. Ele temia machucar alguém próximo a ele com aquela raiva, alguém com uma alma tão adorável quanto a de Hinata. Ele temia isso mais do que temia incorrer no ódio das pessoas ao seu redor. Naquele momento, o som de aviões sobrevoando chamou a atenção de todos. Isso não estava certo. A Ilha do Desespero deveria ter defesas de alto nível, a par de um militar, não é? Então, como os aviões militares sobrevoavam? Eles com certeza não pertenciam à Fortuna. A Ilha Rochosa não tinha espaço adequado para aeronaves desse tipo. Ok, dane-se um torneio. Era hora de ir. Lutar para sobreviver soa como conversa de perdedor, disse Shou, parecendo entediado com tudo, apesar do fato de que eles podiam ouvir tiros e gritos à distância enquanto tudo parecia ir para o pote. Então, novamente, é perfeito para um verme como você. Afinal, é tudo o que você pode realmente esperar. Então, vá em frente e lute para sobreviver. Estou feliz que você tenha sobrevivido agora, porque depois de ouvir isso, mal posso esperar para ver alguém no Yumi esmagar você. E com isso, ele partiu para outro lugar, seja para encontrar seu mestre, para o campo de batalha para ver o que ele poderia encontrar, ou o que quer que tenha feito aquele cara tentar cortejar Mil. Miu! A voz de Shou se elevou acima dos sons de combate vindos de toda a ilha. Eu vou fazer você ver isso, eu prometo. Vou fazer você ver que estar comigo é o certo. Eu sei que você sente a conexão que eu sinto.
Eu vai quebrar seus laços com o chão com esses insetos, e você pode vir voar comigo para sempre. Naruto virou o pássaro na direção que ele imaginou que Shou tinha ido antes de voltar sua atenção para Kenichi e Mil. Então agora eles sabiam com certeza. Ele disse a eles o que achava que eles já suspeitavam o tempo todo, ele só tinha que ter certeza de que eles ouviram dele. Mesmo com o combate acontecendo e cada vez mais perto deles, Naruto apenas ficou na frente deles e deu de ombros como se dissesse que cabia a eles como eles levariam as coisas com ele a partir de então. Ele não ia sentar e fingir que não era grande coisa, porque era. Ele estava indo diretamente contra metade de sua filosofia como artistas marciais. Mas ele morreria por eles e mataria por eles. Ele quis dizer cada palavra que disse a esse respeito. Kenichi foi o primeiro a dizer algo. Naruto-san, você é um idiota, ele disse, sem adoçar nada. Você é um verdadeiro idiota se pensou que isso mudaria alguma coisa. Naruto protegeu Kenichi quando ele estava indefeso. Ele estava de costas em todos os dias exaustivos de treinamento com os mestres, e mesmo quando as coisas ficavam reais. Ele nunca poderia mentir e dizer que não estava chateado com isso, mas Naruto era seu melhor amigo, e ele estava do seu lado. Ele sabia disso. Naruto ainda era seu melhor amigo. Nada havia mudado desde o primeiro maldito dia em que se conheceram, só que agora Kenichi sabia que Naruto era um pouco assustador. Mil simplesmente entrou e deu um abraço em Naruto. Ela não sabia o que era ter um irmão, ou qualquer tipo de família de sua idade, mas se ela tivesse que rotulá-lo, ela sentia que Naruto era algo como um primo. Um primo com quem ela costumava brigar com unhas e dentes o tempo todo, mas acabou se dando bem mais tarde na vida. Sim. Considerando tudo, isso realmente resumiu as coisas com bastante precisão. Mesmo depois de tudo o que aconteceu hoje, embora houvesse uma parte de Naruto da qual ele mesmo tinha um medo mortal, embora Naruto soubesse que as coisas nunca mais seriam as mesmas depois daquele dia por causa do que ele disse e do que ele defeito, de alguma forma tudo estava bem. Podemos, por favor, pegar todo mundo e ficar o mais longe possível daqui? Kenichi perguntou com uma risada nervosa. Eu realmente espero que nosso barco não tenha sido danificado com todo o tiroteio e outras coisas acontecendo. Ah, saindo. Agora, essa foi a melhor ideia que qualquer um deles ouviu durante todo o dia. Primeiro eles pegariam seus amigos da enfermaria, então eles fariam trilhas. Sim, foda-se este torneio. Na verdade, foda-se toda esta ilha, Naruto disse, espelhando os pensamentos dos outros, embora em termos marcadamente mais vulgares do que Kenichi ou Mil teriam dito. Vamos dar o fora daqui. 20x. Fortuna negociava armas, isso era verdade, e ele tinha controle sobre tudo, exceto armas de destruição em massa. Ele não queria atrair muito o tipo errado de atenção, e havia algo totalmente insatisfatório sobre esse tipo de armamento. Não importa o que aconteça, a guerra sempre parece voltar a uma coisa. Era sempre a pessoa que estava no controle dessas armas que acabava fazendo a diferença, e quanto mais talentoso o homem ou a mulher, mais eficaz era a arma. Portanto, isso fez das pessoas com talento as armas com maior potencial de todas. E quem controlasse esses tipos na juventude estaria no controle do armamento mais valioso que existe. Crianças com potencial têm mais valor no mundo do combate. E tudo de valor pertence à fortuna.